Por que você precisa entender os declínios fisiológicos de uma pessoa idosa para faturar mais de 10k por mês? Tudo bem, pessoal? Estou começando novamente aqui o programa Personal Senior. Para quem não conhece, esse programa tem como objetivo entregar diversos conteúdos para você que deseja ser um personal trainer de pessoas idosas e com faturamento superior a 10k por mês. Eu sou o Guilherme e nessa live aqui de hoje eu vou falar sobre os principais declínios que ocorrem no processo de envelhecimento. Muito bem, mas você pode estar se perguntando aí, poxa, mais live hoje? Eu nem sabia que ia ter live, vocês nem avisaram. Verdade, a gente costuma avisar, né? Só que essa live de hoje é uma live diferente. É uma live surpresa e que está abrindo caminho também para uma nova temporada de lives que vem por aí. Só que dessa vez, pessoal, as nossas lives aqui, elas serão nas terças e nas quintas, às 15 horas. Ah, Guilherme, mas, poxa, eu não consigo nesse horário, esse horário é muito ruim. Fica tranquilo que todo esse conteúdo que a gente está fazendo de live vai ficar disponível na nossa página depois. Então, vocês podem ver a qualquer momento. Inclusive, se tiverem qualquer tipo de dúvida sobre a aula, podem escrever lá nos comentários que com toda certeza nós vamos responder. Gente, e aproveitando aí que eu estou falando de página, né? Antes de começar com o conteúdo, eu já queria pedir para vocês, né, para quem não nos acompanha ainda, para ir lá no nosso perfil, né, seguir a página e também para curtir o vídeo. A gente tem página também no YouTube e tem também no Facebook, né? E o nosso objetivo com os canais é de auxiliar o profissional de educação física, né, a se qualificar. E com isso, aumentar os seus rendimentos aí no final do mês. Mas claro que não é só a questão financeira. Tem todo um propósito por trás, que é de valorizar a nossa profissão. E de fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, elas reconheçam a importância do nosso trabalho. Ainda mais com pessoas aqui, com profissionais que trabalham com pessoas idosas. Pessoas que tanto precisam de uma atenção maior, né? Então, nosso objetivo aqui é de entregar conteúdo qualificado para auxiliar os profissionais de educação física a se tornarem aí personal trainers de pessoas idosas, certo? Então, se você conhece também algum colega que trabalha ou tem algum aluno idoso, você pode também avisar ele sobre a nossa página, sobre os nossos conteúdos. Pode marcar ele nos comentários aqui também. Certo? Muito bem. Vamos lá, começar essa nova temporada. Lembrando, né, gente, que as nossas lives aqui da Ativa, elas são lives mais curtas, né, de aproximadamente 30 minutos. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Só que a ideia é ir direto ao ponto, né? Passar a informação, algumas informações que são importantes, mas não ficar prolongando muito, enchendo linguiça. Então, vamos direto para a informação. Então, vamos lá. Falar sobre alterações hoje que ocorrem com o processo de envelhecimento, tá? A gente, claro, sabe aí que ao longo dos anos o corpo do ser humano passa por diversas alterações, né? Ocorre aí um constante processo de modificações. E nos primeiros anos de vida são evoluções, né? É o crescimento, até o momento que a gente chega num auge muscular, cardiorrespiratório. Vai chegar um momento depois que a gente entra num período de estabilidade, até começar aí um processo de declínio. Aliás,
por questão de curiosidade, vocês saberiam me dizer qual é o primeiro sinal de envelhecimento do corpo humano? E com que idade isso acontece? Saberiam me dizer? Então, gente, tem alguns espertinhos que quando eu pergunto isso falam, sim, no primeiro dia de vida, porque a cada dia que passa a gente vai ficando mais velho, né? Ok, não deixa de estar certo, né? Mas, falando sério aqui, o primeiro sinal de envelhecimento que a gente tem no nosso corpo se dá aos 27 anos. E isso acontece nos rins. Então o rim é o primeiro órgão a mostrar aí sinais de envelhecimento. E, gente, isso acontece com todo mundo. Assim como todo mundo vai passar também pelo processo de envelhecimento. É uma fase natural da vida, né? E, gente, existem aí na nossa área, para a gente que lida, né, com pessoas idosas, alguns termos que são específicos e que estão envolvidos direto aí com o envelhecimento humano. E é importante que a gente saiba diferenciar esses conceitos, tá? E eu me refiro aqui aos termos senescência e senilidade. Vocês já ouviram falar sobre esses termos? Vamos lá então. A senescência, gente, é justamente isso que eu falei para vocês antes, né? Então ela abrange uma série de alterações que são produzidas no organismo, né, com o passar dos anos. Então é um processo natural e que não está envolvido com nenhuma doença. Tá? Então, por exemplo, a pessoa ficar com os cabelos brancos, tá? É um processo natural de envelhecimento. É um exemplo de senescência. A perda de flexibilidade da pele, o aparecimento de rugas, né? São fatores que vão aparecer ao longo dos anos, para todo mundo. Só que eles não vão causar nenhum tipo de problema que vai influenciar a vida da pessoa, né? Então, assim, não é nenhum fator de risco, não é nenhuma doença. Já a senilidade é diferente. São condições aí que acometem o ser humano ao longo da vida, né? Só que ele está associado a mecanismo fisiopatológico, né? Ou seja, está linkado a alguma doença crônica envolvida. Então, essas doenças crônicas, sim, vão prejudicar a qualidade de vida, tá? Então, gente, o detalhe é que essas doenças crônicas, elas não são comuns a todas as pessoas, tá? Diferente da senescência. Bom, a questão é que a senescência, todos nós sabemos que a gente vai passar por ela. Agora, a senilidade, ela se apresenta de uma maneira muito particular, né? Então, ela não é comum a todo mundo. E isso vai depender de alguns fatores, como os hábitos de vida. Aqueles hábitos de vida saudáveis que a gente tanto fala, isso vai ter uma repercussão, claro, no nosso futuro. E é óbvio que o nosso objetivo, eu acredito que o objetivo de todo mundo aqui é de chegar na velhice com um quadro de senescência, né? Até porque assim a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, né? E a gente vai conseguir continuar fazendo tudo aquilo que a gente sempre fez na vida, sem nenhum tipo de problema. Agora, quem tiver uma doença ao longo desse processo de envelhecimento, aí vai sofrer com as consequências que essa doença pode trazer. Vocês conseguem identificar a diferença de senescência para senilidade? É tranquilo, né? Mas tem alguns casos que a gente pode ter uma dificuldade maior de identificar a qual conceito a gente está se referindo, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó,
perda de memória, tá? Perda de memória. Ao longo dos anos, as pessoas idosas passam a ter uma característica que é a perda de memória recente. Então, elas lembram de passagens mais antigas, de lembranças antigas, mas as memórias curtas, elas acabam perdendo ao longo dos anos. Mas isso é característica de senescência. Agora, tem perdas de memória que estão ligados, diretamente aí ligados a doenças neurológicas. Tá? E, claro, a mais conhecida delas é o Alzheimer. Então, é uma situação incomum, só que há uma diferença aí em relação à senescência e à senilidade. Tá? Então, gente, em alguns casos a gente pode ter uma dificuldade em identificar qual o conceito, mas na maioria das vezes é tranquilo. E pessoal, será que a idade de uma pessoa ela é o que mais predomina num caso de senilidade? Será que a idade da pessoa tem relação com senilidade? Tem um estudo que foi feito com atletas sêniores, né, que tem mais de 65 anos, que foi feito nos Estados Unidos. Então, lá o conceito de idoso é a partir de 65, diferente daqui, tá? E foi publicado num jornal, deixa eu pegar um nome para vocês aqui, o jornal da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, olha só. E avaliaram esses atletas, tá? E mostraram que o ato deles se exercitarem diariamente, e claro, ter um controle alimentar, né, junto, auxiliaram eles, então, a diminuir o declínio articular, tá, e ósseo ao longo do tempo, que isso é comum num processo de envelhecimento. E aí também ajudaram na preservação da saúde do organismo como um todo. Então a conclusão do estudo foi de que o sedentarismo ele contribuiria em grande parte nessa deterioração, e não o envelhecimento, e não a idade avançada, certo? Tanto que as consequências da atividade física para manutenção, importantes para a manutenção da densidade óssea, da massa muscular, da função dos ligamentos, dos tendões, tudo isso, claro que o exercício beneficiou essas pessoas, tá? Pessoas que se exercitaram, tá? Então, essa característica da senescência, ela foi amenizada em função aí do estilo de vida dessas pessoas que eram atletas, tá? Claro que não precisa ser um atleta para a gente ter ganhos, né? E sim sermos aí pessoas ativas, né? E bom, e cabe a nós aqui saber como é que a gente quer chegar na terceira idade, né? Lá quando a gente ficar velho. Será que a gente vai chegar com vitalidade? Ou então dependendo de uma outra pessoa e tendo dificuldades em função de uma determinada doença? É de se pensar, né? Então é isso também que a gente deve pensar em relação aos nossos alunos. Inclusive, muitos desses alunos, eles normalmente começam um trabalho de condicionamento físico com esse objetivo. Tinha um professor que me perguntava assim para a turma: quem de vocês aqui da turma quer viver por muitos anos? Pô, viver por muitos anos? Aí, claro, todo mundo levantava a mão, isso é óbvio, né? Todo mundo quer viver por muitos anos. Aí depois ele fazia uma outra pergunta, ele dizia assim: e quem de vocês aqui quer envelhecer? Porra, envelhecer? Aí o pessoal já ficava meio cabreiro, né? Ninguém levantava a mão, ficava meio receoso de levantar. Bom, o objetivo dessas perguntas era justamente de chamar a atenção para a maneira com a qual as pessoas
queriam chegar nessa idade. Então, não basta, por muitos anos, viver sem ter as condições para viver bem, né? É preciso viver por muitos anos. Aí sim vale a pena. Eu vou trazer para vocês um exemplo de 2 alunos que eu tenho atualmente, tá? Uma mãe e um filho. A mãe tem 90 anos e ela já treina comigo há mais de 15. Treina comigo como personal, porque ela já fazia academia antes ainda, tá? E o filho tem 67 e foi mais sedentário. Passou alguns trechos da vida fazendo algum tipo de exercício, entrava em academia, saía, mas ele vinha sedentário há muito tempo. Aí o que eu fiz, né? Pô, esse aluno entrou ano passado. Aí eu resolvi fazer uma avaliação física nos dois. Eu sempre faço quando chega uma pessoa nova, tá? Aproveitei e fiz nos dois. Aí, claro, a avaliação física que eu faço, ela é super completa. Não é só questão de composição corporal, né? Eu vou identificar, vou fazer vários testes. Teste de força muscular, de flexibilidade, de agilidade, de equilíbrio, de potência, enfim, é uma série de testes. E aí, gente, é claro que em algumas variáveis ele foi melhor. Mas, por exemplo, força ele foi melhor, mas em função do gênero, né? Agora, na grande maioria dos testes, os melhores resultados foram dela. Ela que tem 90 anos de idade, tá? Então, gente, o sedentarismo é um fator importante que contribui para tornar o idoso senil, tá? Muito mais do que a idade. Muito mais do que a idade avançada. Agora eu quero trazer aqui para vocês, então, alguns dados relacionados à senescência, ou seja, quais são as principais alterações fisiológicas que ocorrem durante o processo de envelhecimento. Então eu vou dividir em tópicos aqui para que vocês consigam entender melhor e que fique mais estruturado, tá? Vou começar falando de algumas alterações morfológicas, né, e fisiológicas que ocorrem nesse processo, tá? Então vamos lá. O primeiro processo aí de alteração é uma questão antropométrica, tá? Mais precisamente estatura. A gente sabe que ao longo do tempo pode ocorrer uma diminuição da estatura, né? Isso devido à diminuição ali da altura dos discos intervertebrais, também relacionado a questões de postura, né? A pessoa vai se fechando, daqui a pouco ela vai aumentando a cifose, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma pessoa aos 70 anos, ela pode ficar 4 ou 5 centímetros mais baixa, tá? Então ela pode ir perdendo 1 centímetro por década depois dos 40 anos. Ó, os 40 anos chegando aí, hein? Estamos chegando lá. Ai, vamos lá. O que tem mais? Aumento da gordura corporal, tá? Isso acontece também em função de desaceleração do organismo. Tem outras mudanças também que eu vou colocar aqui em outras categorias, tá? Mas que eu cito aqui também, que é a diminuição de massa muscular, massa óssea e de peso também, tá? A segunda alteração é em relação ao nível músculo-esquelético. E aqui sim, a gente sabe que tem diminuição de massa muscular, de massa óssea, de força muscular, de força de tensão de tendão e ligamento, né? Então, com isso a gente começa já a ter uma ideia desse declínio que eu venho falando, tá? E além do declínio, vai ocasionar também uma rigidez maior dessas estruturas. E tudo isso vai começar a comprometer a funcionalidade da pessoa. E, claro, as atividades que ela faz no dia a dia dela, certo? Bom, para vocês terem uma ideia então, a partir dos
30 anos de idade, a absorção de cálcio ela começa a diminuir. 0,5% ao ano, certo? Então, na verdade, é a densidade óssea, tá? A absorção de cálcio começa a diminuir e aí a densidade óssea cai 0,1% ao ano. Com o passar do tempo, surgem também desgaste, né? Desgaste das cartilagens, começam a aparecer casos como artrose. E a nível muscular, a taxa da perda de massa muscular, em média, pode ser cerca de 3 a 8% por década, depois dos 30 anos de idade. Tá? Mas claro que isso também vai variar de acordo aí com o estilo de vida de cada pessoa. Bom, o terceiro tipo de alteração aqui é a nível cardíaco. E a gente começa a observar diminuição de frequência cardíaca, de volume de ejeção, do débito cardíaco, do consumo de oxigênio, e tudo isso é inversamente proporcional aí à pressão arterial, que aumenta. O envelhecimento também ele reduz a capacidade de renovação das células do músculo cardíaco. Então, com isso, o coração ele vai ficando mais sobrecarregado. Então, por isso também vai se explicar o aumento da pressão arterial. Como também os vasos que irrigam o coração, né, que eles vão perdendo a elasticidade. Então, com isso, eles ficam mais suscetíveis aos danos que ocorrem em função do fluxo sanguíneo, certo? E também há uma probabilidade muito maior de formação de coágulos e entupimento de vasos, tá? E isso, claro, a gente chama de aterosclerose. Então, olha só, a pessoa que chegou aos 70 anos, tá? O músculo cardíaco, ele pode ter perdido até 40% de capacidade de bombear o sangue. Gente, 40% aos 70 anos é muita coisa. Vamos falar um pouquinho de alteração pulmonar agora, tá? Aqui a gente encontra a diminuição da capacidade vital num todo, né? Diminuição da amplitude da caixa torácica, e aí tem aumento de volume residual, frequência respiratória, né? E, claro, consequentemente aí o trabalho da respiração. Olha os 70 anos aqui de novo, tá? A pessoa sedentária que chega aos 70 anos, ela pode perder 1/3 da força dos pulmões. Poxa, Guilherme, mas chegar aos 70 anos é um problema então, né? Porque tudo começa a declinar aos 70 anos, não, na verdade começa muito mais cedo, né? A gente faz aqui uma comparação com uma referência de idade. Que bom a gente chegar aos 70 anos, né? E eu estou relatando aqui, né, problemas de uma pessoa sedentária, que não se cuida, né? É um processo de senescência normal de uma pessoa que tem 70 anos. Então, tem como, claro, se prevenir dessas adversidades. Gente, a quinta mudança, alteração, que ocorre é a nível neurológico, tá? Nesse sentido aqui tem diminuição de neurônio motor, né? E, claro, tempo de reação, coordenação, equilíbrio e também diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, tá? Olha essa informação aqui que legal, ó. Uma pessoa, ela perde neurônios desde que nasce, tá? Começa a perder a partir do nascimento e ela perde cerca de 1 milhão de neurônios até os 30 anos de idade, tá? Aos 70, lá vem o 70 de novo, o cérebro diminui de tamanho, né? E os reflexos também diminuem. Então, a memória para fatos recentes, ela fica diminuída. Lembra que eu falei lá no início sobre a questão, né, da senescência, que é um fator que ocorre, a perda de memória recente? Falando aqui de novo. Mas aquelas memórias que eu falei que são cristalizadas, né, que permanecem, elas estão intactas, elas permanecem lá, né? Assim como a capacidade que o idoso tem de aprendizagem, tá? Isso não se perde, e sim essa memória mais recente. Então, pessoal, vocês viram aqui que é uma
porrada de alterações que ocorrem, e eu citei aqui apenas algumas, aquelas que são mais habituais, né? Agora imaginem pessoas que, além de sedentárias, se alimentam mal, vivem estressadas. Então é um convite para entrar no grupo de idosos senis, né? Eu vou trazer outra frase desse meu professor, que eu citei antes ali para vocês, que eu gosto muito, e ele falava o seguinte: se o exercício físico fosse colocado dentro de um frasco e vendido numa farmácia, ele seria o remédio mais vendido da farmácia. Porque, vamos pensar, né, gente, o exercício físico, ele é um remédio para diversas doenças crônicas. Não é um medicamento, né, para uma doença específica. Ele é uma espécie de medicamento para diversas doenças. E outro ponto positivo, efeito colateral. Que efeito colateral que o exercício tem para a nossa saúde? Os melhores possíveis, né? Ele só faz bem para a nossa saúde. Vou trazer para vocês agora, só para ilustrar aqui, a idade de algumas pessoas conhecidas, tá? Eu quero ver se vocês adivinham aí, ou tentem pensar a idade que essas pessoas têm, tá? Eu quero ver se vocês conhecem essas pessoas também. Primeiro exemplo é a Bruna Lombardi. Alguém conhece a Bruna Lombardi? Agora eu tô entregando a minha idade aqui, né? Bom, a Bruna Lombardi é uma atriz brasileira. Agora eu acho que ela não está tanto assim nas mídias, né? Mas ela já fez muita novela e ela tem 70 anos de idade. Bruna Lombardi tem 70 anos de idade, está inteiraça. Claro, tem um estilo de vida ativo, saudável, né? Para quem não conhece, dá uma procurada lá, uma pesquisada no Google para ver quem é a Bruna Lombardi. Vou trazer mais um exemplo. Esse aqui vocês conhecem, tá? Por favor, né? Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, sabe? Do RPM. RPM? O que é RPM, né? Tá, o Paulo Ricardo é que canta a música do Big Brother. Ah, agora sim, agora sim. Então, o Paulo Ricardo é idoso, sabe? Né? Galã, tal. Cara idoso, tem 60 anos de idade. Aqui no Brasil ele já é classificado como pessoa idosa, tá? Outro idoso que eu vou trazer para vocês aqui, Paulo Zulu. Sim, o Paulo Zulu é idoso. Ele tem 60 anos de idade. E aí vocês dão 60 anos para ele? Então, mais uma situação aqui que a gente pode comprovar que a idade não está ligada diretamente à senilidade, né? E sim ali a questões de senescência, né? O sedentarismo, sim, que está ligado mais à questão de senilidade, a doenças crônicas, ao aparecimento precoce dessas doenças. Então o estilo de vida é que manda. Por outro lado, eu quero trazer um outro exemplo para vocês aqui, mas eu peguei assim, também eu peguei o pior exemplo possível, da pior pessoa aqui, mas é para mostrar realmente que o estilo de vida tem relação direta com essa questão de senilidade. Essa pessoa aqui nem chegou a ser idosa, tá? A Amy Winehouse, vocês lembram quando ela morreu, como é que ela estava? Ela estava que era o fiapo da Aipim, estava acabada, droga, álcool. Gente, ela morreu com 27 anos. Imagina se ela estivesse viva até hoje, como é que ela estaria? Então, mais um exemplo aí de que o estilo de vida realmente interfere de forma muito acentuada na questão dos prejuízos, né, que a gente vai ter lá no envelhecimento. Tá? Bom, vocês viram a quantidade de informações que eu trouxe aqui nessa live de hoje, né? Mas e aí, o que vocês podem fazer com essas informações? Será que eu vou guardar simplesmente essas informações para mim? Bom, se vocês forem usar essas informações para se qualificar, né, e para trazer segurança para o aluno de vocês, ok, né? Legal, vocês têm que guardar essas informações mesmo. Mas eu quero ir um pouquinho mais além, tá? Vocês perceberam que
Todas essas informações que eu trouxe aqui nessa live, vocês podem usar nas redes sociais de vocês como conteúdo? Chegaram a perceber isso? Todas essas doenças que eu apontei aqui, né, que fazem parte aí, aliás, todas as alterações que ocorrem durante o processo de envelhecimento, a gente pode citar nos nossos conteúdos nas redes sociais? Isso vai atrair pessoas do nicho de vocês, né? Pessoas idosas, e pode trazer para a cartela de cliente de vocês. Então, vocês sabem quantas pessoas com mais de 60 anos vocês acham que possuem essas características que eu falei aqui na live? Quantas pessoas, né, com mais de 60 anos vocês acham que possuem essas características? Agora, quantas pessoas acham que... Aliás, quantas pessoas nem sabem que pode acontecer isso com elas? Vocês têm ideia disso? Então, essa aula aqui, ela traz diversas informações valiosas que vocês podem usar para atrair a audiência e alunos novos para vocês. Lembrem que existe um percentual de população, né, das pessoas que sabem que precisam se exercitar e se exercitam. Existe mais um percentual de pessoas que sabem que precisam se exercitar, mas não se exercitam, procrastinam. Aí, voltando. E normalmente essas pessoas, os conteúdos, o marketing são voltados para essas pessoas. Para as pessoas que sabem que precisam se exercitar. Mas tem uma parcela que é muito maior de pessoas que nem sabem dos benefícios que os exercícios podem trazer para elas. Principalmente nesse momento aí do envelhecimento. Elas não fazem ideia dessas alterações fisiológicas que ocorrem aí no processo de envelhecimento. Então, cabe a nós, personagens, né, externar essa situação para atrair mais alunos, né? E como é que a gente faz isso? Tocando no problema, né? É pisando no calo das pessoas que muitas vezes a gente vai conseguir chamar a atenção delas, né? E elas vão passar aí, tomar uma iniciativa e começar a se movimentar. Afinal, elas não querem ter prejuízos aí no processo de envelhecimento. Então, mais do que trazer aspectos relacionados aí ao declínio fisiológico do idoso, eu queria alertar mais uma vez aí vocês sobre as oportunidades que a gente tem para captar mais alunos. Então, no fundo, essa aula aqui que fala sobre declínio fisiológico, fala também sobre marketing, sobre captação de novos clientes. E vocês podem usar justamente essas estratégias e esse conteúdo que eu trouxe aqui para jogar nas redes sociais de vocês e atrair a atenção das pessoas. Quem souber aproveitar essas oportunidades é quem vai se destacar. E quem vai conseguir chegar nos 10K, inclusive superar. Porque vocês sabem que a população idosa é a população que mais cresce no Brasil atualmente. E é a que mais vai continuar crescendo. Tá? Então, gente, é uma oportunidade que está aí na nossa frente. Não tem muita concorrência por enquanto. Tá? Então, quem abraçar isso, quem se dedicar a esse nicho, vai ter muitas possibilidades de conseguir evoluir na carreira de personal trainer. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que eu possa ter ajudado com alguma informação, com alguma dica. E eu já queria reforçar de novo aqui o convite para vocês seguirem a nossa página ativa no Instagram, no YouTube, tá? No YouTube ou também no Facebook. Se inscrevam lá no canalzinho lá do YouTube, vocês vão sempre receber aí um alerta de quando a gente tiver um vídeo novo, um conteúdo novo. Como teve hoje aí de surpresa, né? Ninguém esperava.
E aí claro, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Certo, pessoal? Então, volto na quinta-feira, às 15 horas, e o assunto eu vou estar divulgando aí entre hoje e amanhã, tá? Sobre a live de quinta. Tá bom? Obrigado por vocês que ficaram aqui, para vocês que assistiram o vídeo, e até quinta-feira. Valeu!